Quando se pensa em horror, é comum pensar nas ameaças sobrenaturais. Mas não fique achando que a natureza é menos assustadora não, viu? De catástrofes naturais à intensa mudança climática, o nosso mundo também pode nos aniquilar num piscar de olhos. Muito bem-vindo ao Especialistas em Apocalipse, o seu guia para o fim do mundo. Meu nome é Michel Arouca, eu estou aqui com meu parceiro meteorologista Arthur Eloy. E aí, Michel, olá pessoas. Hoje a gente continua aí nessa tendência de desgraças, né? E dessa vez, assim, eu acho que é desgraça orgânica, desgraça natural. Assim. É quando a mãe natureza se revolta. É bom lembrar que Especialistas em Apocalipse é uma parceria entre AMC e Sky. Com a Sky, você e a sua família têm o melhor da programação. Sky, a gente se diverte junto. E no episódio de hoje, a gente vai olhar para as várias vezes que o cinema sonhou com a destruição do mundo por causas naturais. De tornados gigantes a icebergs que interrompem a história de amor, né? É impressionante como não foi pouco. Não foram poucas vezes que isso aconteceu no cinema. Não foram poucas vezes, assim, tem claramente um fascínio aí. Bom, e até aqui o Especialistas em Apocalipse já tocou em todo tipo de caos que se pode imaginar. A gente foi do sobrenatural ao surto social, mas faltou um lado muito importante que, surpreendentemente, é o mais possível de acontecer, Arthurzinho. Exatamente, a gente fica aí falando dessas ameaças aí que vêm do espaço, essas ameaças vampirescas, né? Todo tipo de desgraça, mas a gente esquece que, olha, simplesmente a Terra pode falar, cansei. Não quero mais. Não quero mais, chega de gente, a gente não pode nem culpar, né? Mas a gente tem aí um pouquinho de sorte de estar num país como o Brasil, onde não é exatamente muito comum a gente ver essas coisas como terremotos ou tornados e tsunamis. Até tem uma coisa ou outra, mas não é exatamente tão comum e não é tão grande, né? Mas mesmo assim, isso não tira o nosso medo de ver esses tipos de fenômenos destrutivos da natureza rolando nas telonas, né? O filme de catástrofe, ele é aí um dos gêneros mais antigos do cinema e você consegue encontrar clássicos de destruição até mesmo no cinema mudo. Então o pessoal ainda tava lapidando ali a técnica cinematográfica e já tava fazendo filme de destruição por incêndio, de Pompeia, sabe? Fazendo assim todo tipo de desgraça sem nem mesmo saber o que era cinema. Ainda. Olha, eu confesso que esse é um gênero que eu adoro. Não me vem com trailer de um cometa vindo, de um tsunami arrebentando tudo, de uma friaca que devasta o mundo. Eu quero assistir. Eu adoro. É muita bagaceira pro meu coração. Eu confesso, assim, que é um gênero que eu não me aprofundei o suficiente ainda, mas que a gente tava conversando até antes da gravação, né, que eu acho as imagens muito fortes, então sempre me pega, sempre me deixa minimamente interessado. Assim, e é o tipo de filme que é muito fácil, né, porque dá pra você fazer aquele pitch de elevador, assim. Você fala, meu, tem um cometa gigante vindo pra Terra, a Lua saiu de órbita, vai cair na Terra. Beleza, eu vou assistir. Tudo bem. Precisa mandar o Bruce Willis pra salvar o mundo. Esse é o pitch. Vendido. Então, na hora. Isso é uma coisa, né, que especialistas nessa temporada já deixou clara, assim, um abraço pro Bruce Willis, né? É o homem. O herói não declarado da segunda temporada dos Especialistas em Apocalipse, né? Porque ele sempre tá em tudo. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Porque nessa etapa aí mais clássica do filme de catástrofe, ele ainda não era exatamente um gênero consolidado, ele era vários experimentos, vários exemplos aí avulsos, é mais ou menos o que acontecia com o terror ali pré-Drácula, de que a gente tinha filmes que hoje em dia a gente pode entender eles como filmes de terror, mas eles não tinham os clichês ainda, eles não tinham os tropos, sim. Eles só estavam testando. Por exemplo, se você for pegar filmes aí mudos, como um que era de incêndio, geralmente é exatamente isso. Vamos filmar um incêndio numa casa. Eles vão lá e filmam um incêndio numa casa. Não tem, tipo, muito mais além disso. Não tem aquela trama rica, cheia de camadas. Não tem. É só, vamos filmar isso daqui, tá tudo bem. Então era mais um experimento, né? Mas aí a gente chega nos anos 70, e os anos 70 foi essa época linda, maravilhosa pro cinema, e veio junto uma nova era de blockbusters. E nessa era de blockbusters a gente teve aí uma avalanche, perdoa, né? O uso de palavras, né? Mas a gente teve uma avalanche. Eu vi o que você fez, Arthurzinho. Eu vi o que você fez. A gente pode acreditar aí o verdadeiro pai do gênero do filme de catástrofe com um filme chamado Aeroporto. Esse é aquele que é o considerado o primeirão, né? O primeirão, né? Até porque nos anos 70 eles fizeram esse filme a toque de caixa, mas o Aeroporto, ele vem exatamente em 1970, então ele vem assim redondinho pra falar, olha, a gente tá agora numa nova era do cinema. E a trama de Aeroporto é muito louca, porque é uma história que se passa ao longo das piores 12 horas já vividas por qualquer ser humano no aeroporto. Se você já acha ruim perder uma conexão ou ter que correr de um terminal até o outro, imagina sofrer com uma intensa nevasca que interdita tudo. Parou tudo, ninguém entra, ninguém sai. E ainda lidar com uma ameaça terrorista
tudo no mesmo dia. Pelo amor de Deus, que inferno. Não, é o pior dia da vida de qualquer um. Eu odeio muito o aeroporto, eu acho o aeroporto mal necessário. Eu não tenho muita paixão também, não. Viu? Nossa, é terrível, assim. Então, só de perder uma conexão, assim, você já fala, nossa, já vou ter que passar mais tempo que eu queria nesse lugar, já dá um negócio, assim, né? Então... E a minha namorada, ela é comissária de bordo. Meu Deus. Então eu conheço histórias de aeroporto, histórias durante o voo, que deixariam qualquer especialista em apocalipse com a nuca, assim, ó, arrepiada de terror. É aterrorizante. Meus caros sobreviventes, se vocês soubessem a verdade, vocês ficariam enojados. Ah, e sabe que filme de aeroporto legal tem por aí também, antigão? Ah. Duro de Matar 2, olha aí, Bruce Willis Olha de aí, volta. olha se passa aí. no aeroporto também. Cara, o verdadeiro Olha. herói de especialistas em apocalipse, não tem como, ele tá em todas, Tudo esse se homem tá em conecta. todas. Mas se a gente fica fascinado, né, por filme de catástrofe hoje em dia, imagina a galera lá da época, né, que não tava acostumada com esse tipo de filme. Meu, eles simplesmente devoraram essa sequência de absurdos ao ponto de que o aeroporto se tornou a maior bilheteria da Universal Pictures e, cara, não só daquele ano, mas de toda a história do estúdio até então. Você pega, tipo, filmes como Spartacus, que era a maior bilheteria, né, com o pai do Michael Douglas ali, Nossa, né, classicão. classicão, que era a maior bilheteria da Universal até então, não teve como. Você diria que foi um hit que decolou? Eu tô só te perguntando. Não, com certeza, com Ah, certeza. tá. Assim, diferente do filme, né? E não apenas isso, né? O filme também conquistou 9 indicações ao Oscar, mas só voltou pra casa com 2 estatuetas. Então, no Oscar, rolou uma aclamação, né? Pô, ganhar 2 Oscars não é pouca coisa, mas não fez aquela rapa. Dos 9, levou 2. É até engraçado, porque hoje em dia a gente pensa em filme de catástrofe como essa coisa até um pouquinho mais, sei lá, meio povão, assim. Meio B, né? Meio B, É. né? Tipo, nossa, que nem a gente falou, nossa, adoro uma bagaceira, vamos assistir. Então é meio absurdo você pensar, meu, um filme desse assim, pegar 9 indicações ao Oscar e já fica aí o aviso de que não foi o único, né? Tem outro filme aí que as pessoas devem já estar imaginando que chega nesse ponto também, né? Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. E a gente não tá nem falando especificamente das 3 continuações que teve, né? Não bastou ter 12 horas de desgraça no aeroporto, eles fizeram ainda mais 3 filmes, né? Entre 1970 e 1979. E também, muito importante citar que tem, em 1980, tem uma paródia excelente, que é Apertem os Cintos que o piloto sumiu. Muito obrigado. Leslie Nielsen. Pelo amor, cara. Esse aí também fez parte da minha infância. Aquele filme que passava toda semana, me parece, na TV. E eu assistia Aperta os Cintos que o piloto sumiu. Eu lembro de pegar muito na locadora, assim. Os filmes do Leslie Nielsen, assim, é um mestre, da Ele comédia, né? nossa. Faz falta, cara. Eu demorei muito pra saber, né, que era uma paródia de aeroporto, né? Eu conhecia Eu só... também. Não conhecia só o Aperta os Cintos que o piloto sumiu. Então, pra você ver, assim, tem todo o ciclo aí do gênero, né? Você começa na década de 70 e daí uma década depois você já tá tirando sarro, né? Já tá fazendo graça, porque já se estabeleceu os clichês e não se estabeleceu os clichês só com o aeroporto, né? Durante toda a década de 70, cara, era filme de desgraça atrás de filme de desgraça. Não, eu só queria dizer que Apertem os Cintos, o piloto sumiu é uma das melhores traduções da história Meu, brasileira, sim. porque o filme original se chama Airplane. Airplane. Avião. Foi de Airplane para Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Eu amo. Nossa, Mas até maravilhoso. é a mágica do Leslie Nielsen, porque Corra que a Polícia Vem Aí também Também. é excelente. Então, por favor, vamos voltar a traduzir filmes assim, né? Tipo, tem que parar com essa coisa do título original e o subtítulo sem graça, assim. Nossa, é verdade. Eu sou traumatizado porque eu gosto de filme de terror, e filme de terror, assim... Sempre tem o subtítulo. tipo, X, a marca da morte, sabe? Alguma coisa assim da morte, sabe? Terrível. Então, esquece isso. Vamos voltar com os títulos absurdos que não tem nada a ver com o original, por favor. Apoio. Mas, voltando para os filmes de catástrofe, qual que é o seu tipo de catástrofe favorita? Gosto muito do Fim do Mundo. Gosto muito de uma ameaça que vem do espaço, tá ali, pode fazer aquela cratera nuclear e dizimar a humanidade. Um rolê quase bíblico, assim, né? Isso, exatamente. O rolê quase bíblico. Eu gosto de tsunami, eu gosto desse tipo, assim, Pronto. mais natural mesmo, mas... É interessante você perguntar essas coisas, porque, cara, ao longo da década de 70, você tinha vários filmes que eram realmente meio parecidos, né, nessa fórmula até, e você só trocava a desgraça, só trocava a catástrofe. Então, isso acabou tornando o gênero muito rentável pra Hollywood. A gente pode falar de filmes aí de tsunami, como O Destino de Poseidon. A gente pode falar de filmes de incêndio, como Inferno na Torre. Então, assim, você joga, assim, no ar, tipo, um tipo de catástrofe e tem um filme disso. Você fala, filme de terremoto, tem um filme chamado Terremoto, né? Talvez não o título mais criativo, Nada né? criativo. Nada criativo, né? Pro filme Mas super autoexplicativo. É por isso. Tá cara, fácil. um filme que se chama Terremoto, você não precisa ler a sinopse. Você não precisa ver... Não tem. Você não precisa ver um trailer, assim. Você fala, terremoto, tá bom? Vou assistir, não é? Vai ter um terremoto, é isso Resolvido. que eu quero. E o filme de catástrofe, ele tem essa fórmula, onde você tem um grupo de personagens, você tem um protagonista aí, talvez um pouquinho mais heróico, né? Tentando sobreviver, mas que geralmente tem aí algum problema pessoal que ele precisa resolver no meio da desgraça, mas ele é acompanhado por um grupo de personagens que são vários tipos diferentes
diferentes, né, de sobreviventes, né? Você tem sobrevivente que é um pouquinho mais empático, você tem aquele sobrevivente que já é um pouquinho mais egoísta, né? Que, na primeira chance ele vai te jogar no fogo, sabe? Vai te dar aqueles clichês que precisa ter. Precisa ter. Isso que é gostoso, assim. Cara, um clichê... É confortável. Um clichê, ele só é um clichê porque ele funciona. Exatamente. Né? Então não tem por que ficar reclamando, né? E aí, Arthurzinho, fica o questionamento, mas por que a gente gosta tanto de ver esses grandes desastres no cinema? Como tem vários tipos de sobreviventes diferentes nessas histórias, acho que a gente fica imaginando, o que eu faria numa situação dessas, né? Eu sempre penso nisso. Como eu me sairia numa situação bíblica acontecendo aqui na rua de casa? Provavelmente seria uma das primeiras vítimas, já. Eu admito, assim. Eu não iria muito longe. Eu lembro muito no 2012, você tem, tipo... cena assim, um monte de gente correndo na rua, cratera abrindo pra todo lado. Eu falo, putz, eu seria um desses caras que ia cair na cratera. Tá ligado? Umas pessoas que não conseguem correr muito. No dia depois de amanhã, quando tá vindo o tsunami lá, você não ia conseguir entrar na biblioteca. Seria o figurante. Seria o figurante, assim. Mas tá tudo bem, eu tô tranquilo com o meu destino, assim. Já aceitei, tá assim, mas eu pelo menos tentar correr, né? E além de ter esbarrado em uma mina de ouro, a grande descoberta do cinema dos anos 70 foi como uma catástrofe em grande escala ajuda a elevar todo tipo de drama pessoal. Não é só sobre o fim do mundo, é sobre as pessoas que estão enfrentando o fim do mundo. Exatamente. Pode ser, sei lá, um pai tentando se dar melhor com a família dele, ou então um Esse casal. é clássico. Esse é clássico, esse é sempre clássico, O pai com a filha, o pai com a esposa, eles têm todos. Não, eu tenho uma amiga que ela foi fazer o estudo, assim, ela foi assistir de aeroporto pra frente e falou, um gênero de catástrofe é de pai em crise. Pode ter, geralmente tem um casal ali que precisa se acertar com as diferenças e tal, mas a grande maioria dos filmes é o pai em crise. Isso é notável. É notável, assim, então já é um tropo aí que não sei porquê, sendo bem sincero, não sei porquê, mas existe, a gente só aceita. Mas de qualquer forma, é legal você pegar nessas situações aí altamente pessoais, né, esses problemas pessoais, e você joga tudo ali no meio de uma catástrofe, no meio de uma desgraça, que daí você vê o drama pessoal sendo elevado pelo apocalipse, né? As coisas ficam um pouquinho mais intensas, né? Quando tudo tá em risco... Enriquece a trama. Eu acho uma boa ideia. Então, eu acho que é por isso que funciona. São problemas que, teoricamente, eles são muito mundanos, né? Mas quando as pessoas são separadas no meio de uma tragédia, aquela coisa, caos pra todo lado, as coisas começam a ficar um pouquinho mais delicadas, um pouquinho mais sensíveis, e você começa a torcer mais pela pessoa. Aí intensifica tudo. E também, né, como eu falei, o grupo de protagonistas dessas histórias, eles costumam ali representar bem, né, vários tipos de sobreviventes. Então, isso acaba também adicionando novas etapas aí no caminho, né, novos desafios, né, pra busca desse protagonista, né, de resolver um problema pessoal no meio da catástrofe. Bom, e depois da enxurrada de filmes nos anos 70, esse gênero só iria ver uma retomada na década de 90, eu confesso. Eu amo, eu vi todos. Esse momento dos anos 90 tá no meu coração. Eu adoro todos. Mas faz sentido, porque, né, nos anos 90 o cinema tava aí voltando forte, né, na pegada do blockbuster. Sim. Principalmente, né, já tinha... Hollywood já tinha matado de letra, assim, efeitos práticos, né? Falou, a gente sabe fazer isso daqui tranquilamente. CGI tava vindo também muito forte, então daí você junta uma coisa com a outra e, cara, falou, vamos surtar, vamos jogar pra cima. E o filme de catástrofe era perfeito pra falar, vamos ver o quão longe a gente consegue chegar, né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro só falando das grandes catástrofes dos anos 90 que moldaram toda uma geração. Mano, eu lembro de Twister, tem o Independence Day, Godzilla, Impacto Profundo, Armagedon é favorita, caramba. O melhor uso de Aerosmith da história do cinema, cara. Assim, cara, olha... Eu não consigo pensar assim a palavra Armagedon sem já começa a música na minha cabeça. Quer cantar comigo? Não, vamos cantar comigo? Vamos cantar, a galera quer saber. Vamos lá. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, baby. Tá, chega. Não, é muita apagação de mico. Não, vai voltar pro... A gente vai fazer o karaokê dos sobreviventes, assim, isso, né? Daí vai ser assim, ó, vai ser só essa, assim, torando. E adivinha quem era o protagonista de Armagedon? Bruce Willis! Obviamente. Nosso carequinha favorito. Não tem como, assim. Assim, só faltava ele ter feito filme de zumbi, assim, né? Pra ele marcar presença. Isso não aconteceu? Ele nunca fez um filme de zumbi? Acho que ele nunca fez um filme de zumbi. Putz, eu posso estar errado, assim, os caras sobreviventes façam o fact-checking. Sabe qual filme de zumbi ele seria perfeito? Zumbilândia. Eu ia adorar ver Bruce Willis e Woody Harrison, nossa, assim, ia ser Dream Team. Mas, ó, quando a gente fala em filme de desastre, é preciso falar, assim, desse enorme iceberg branco aí no meio da sala, que é Titanic. Todo mundo tem seus favoritos, né, do gênero, mas eu não acho que é um exagero dizer que Titanic, ele é a obra definitiva do filme de catástrofe.
Cara, não, foi um evento. Foi um Eu evento. lembro que pra tentar ver esse filme no cinema, eu não consegui nas 3 primeiras tentativas. Caralho. Lotado. Lotado. Eu só consegui ver Titanic no interior de São Paulo, quando eu fui visitar meus primos, em São Carlos. Tinha gente sentado no corredor, cara, no chão. Da hora. Era absurdo. Eu nunca vi não me lembro na minha vida nunca ter visto uma demanda tão grande por um filme na sala de cinema como foi Titanic, cara. Cara, completamente absurdo. A única coisa que eu lembro de Titanic era o VHS gigantesco dele, Duplo. né? Duplo, assim, que era uma Sei. caixona, era um bloco, assim, de cimento, tá ligado? Que eu lembro que meus pais tinham e daí eu ficava vendo, assim, fascinado por aquilo. Mas eu assisti várias vezes esse filme quando eu era pequeno, porque... Tem que ver. É de outro mundo, cara. É de outro mundo. Porque, cara, nesse momento de retomada aí dos épicos de catástrofe aí nos anos 90, meu, James Cameron, ele chega praticamente com os 2 pés na porta, Regaço. arregaço, ele entrega, assim, tudo no projeto mais ambicioso que ele já tinha feito até então, né? Não, disparado. Inclusive, a gente pode até fazer um link aqui, porque o Titanic foi filmado num estúdio no México, criado pra Titanic. Eles construíram o maior tanque cinematográfico do planeta Terra, no Barra Studios, e Fear the Walking Dead usou esse mesmo estúdio. Que da hora. E eu tive o privilégio de ir lá conhecer... Você acredita que eu pisei dentro do tanque seco de Titanic e Fear the Walking Dead? Eu entrei dentro desse tanque. Que da hora. Eu entrei, inclusive a assessora do AMC tava morrendo de medo porque tinha um buraco maior ainda, mais pra baixo. Porque é um negócio assim monstruoso na linha do oceano, por isso que parece grandioso. Os Aham. caras construíram o tanque ali na linha do oceano, no México. Então, cara, é como se fosse uma coisa só. Cara, é inacreditável, inacreditável. E Fear the Walking Dead foi filmado lá. Pra segunda temporada, É, né? Pô, toda aquela sequência lá do barco, do Nossa, que iate. da hora. Foi Que tudo da filmado hora. lá. Incrível, cara. Meu, mas James Cameron também, ele não... Cara, ele quando ele quer fazer um negócio, ele acha um jeito de trazer a vida, assim, né? Tipo, ele vai realmente lá e criar na mão mesmo. É curioso que o Titanic, ele realmente é o filme mais ambicioso do James Cameron, mas na época ele já tinha feito, tipo, cara, Aliens, né? Ele já tinha feito 2 Terminador do Futuro. Nossa. Então ele já tinha aí uma reputação gigantesca e mesmo assim o Titanic era desafiador. E o que faz Titanic destoar um pouco da carreira do diretor é que não é um filme de ação, e sim um drama romântico sobre um casal improvável se formando nesse navio que todos nós, né, o público, a gente sabia que ia afundar, mas a gente precisava ver como isso aconteceu, o que ia acontecer com esses dois. É, uma tragédia anunciada desde o começo, né? Tipo, meu, você já ia pro cinema sabendo que eventualmente ia rolar desgraça. Vai bater. Vai bater. E, cara, ele segura até isso incrível, acontecer. cara. Ele segura porque você tá ali investido nos personagens. É que nem você falou, né? Tipo, meu, o apelo do gênero é realmente o drama pessoal ali da coisa. E o Titanic, ele tira isso de letra. Então você tá ali investido naquele casal se formando. E daí fica aquela ansiedade, assim, só tipo, meu Deus, quando que vai ser? Quando que vai ser? Eu acho impossível qualquer ser humano entrar num barco, ir lá na ponta e não pensar em fazer a piadinha I'm flying Jack, I'm the king of the world. É impossível, cara. Impossível. Ficou no inconsciente global fazer uma piadinha dessa quando você entra num barco. Meu, isso é a marca, assim, do sucesso de um filme, cara. Isso é a marca Incrível. do sucesso, não tem como. E mais uma questão, mais uma pergunta muito importante, afinal de contas, tinha ou não espaço pro Jack lá na porta da Rose? Meu, tinha Tinha pra bastante. caramba, velho. Meu, não precisava nem ficar assim, tipo, os dois deitados, tipo, inteiramente, sabe? Bota assim, meu cachorrinho, tá ligado? As pernas pra Sim. fora. Dava um jeito, dava pra dar um jeito. Sacanagem, cara. Não precisava deixar o coitado afundar, Leozinho meu. afundou desnecessariamente. Afundou desnecessariamente, assim, mas a gente não precisa ficar, Não. né? Mas é interessante de qualquer forma, né? Porque, meu, até hoje as pessoas ainda discutem isso. Até hoje. Mas assim. é uma questão importante. É uma questão importante, que nunca vai passar, nunca vai ter resposta. Você assim. chorou assistindo Titanic? Chorei, porra. Você não chorou Eu assistindo chorei. Titanic? Eu chorei. Eu chorei. Fiquei pensativo, eu diria. Pensativo. Pensativo. Eu saí assim, fiquei no carro, tava chovendo, olhava assim pra janela, lembrava do que eu vi. Aham. É impossível. O coração fica esmirilhado, cara. Não tem como. Meu, você passou tanto tempo, sabe? Você passou tanto tempo com esse... Porque, meu, é um filme longo também, convenhamos, né? Mas ele sendo um filme longo, ele realmente toma o seu tempo pra desenvolver aquilo, então é muito difícil você não sentir alguma coisa. Meu amigo, se você não sentiu nada do Titanic, assim, você... Se você ouviu Celine Dion cantando, com o Titanic passando e não chorou, Meu. não tem alma. Meu, assim, seu coração é mais frio que o iceberg. Não tem jeito. Dá pra ver todo esse poder no sucesso colossal de Titanic, que foi até maior que o navio, cara. O filme foi indicado a 14 Oscars. Quase fez uma rapa, porque levou 11. Ou seja, cara, imagina... Você gabaritar as indicações do Oscar, que é incrível. Falar, só levou 11, né? Meu Só, Deus, apenas 11. né? Tipo, você não consegue nem segurar 11 Nossa estatuetas assim, do Senhora. Oscar na mão.
Mas não só isso, né? Não bastasse, né, essa aclamação no Oscar. Titanic, ele foi simplesmente o primeiro filme da história de cinema a bater a marca de $1 bilhão na arrecadação mundial. Exatamente o que você falou. Da demanda, assim, completamente absurda pra assistir esse filme no cinema. Hoje em dia, né, se o filme não chega num bilhão, né, os grandes blockbusters, nossa, flopou, não sei o quê. Mas olha como demorou pro primeiro chegar essa marca, né? Meu, hoje em dia o filme fazer $1 bilhão, assim, as pessoas tratam como obrigação. Tem que fazer. Tem que fazer, assim, nossa, se não fez... os estúdios mesmo, olha, se isso daí não fez $1 bilhão na bilheteria, pra que eu vou lançar? Tem um super-herói ali, não fez $1 bilhão, flopou. Eu lembro do Homem-Aranha, né? Quando saiu o segundo filme dele, a Sony tava praticamente botando os fãs de refém, falando... A arma na cabeça do Tom Holland, assim, falando, se esse filme não bater $1 bilhão, não tem outro. Então, foi uma chantagem emocional. Uma chantagem ali. emocional. E você tem aí alguns anos, você tem, sei lá, tipo, acho que foi 2019, se não me engano, você tinha 4, 5 filmes batendo $1 bilhão. Então, virou bagunça, virou festa. Mas na época do Titanic, já era algo novo. E mesmo assim, mesmo nesse cenário onde agora todo filme bate $1 bilhão, né? Todo filme consegue bater $1 bilhão. Mesmo assim, o Titanic, ele continua supremo. Porque, cara, se você levar em conta toda a grana aí que ele pegou dos relançamentos, né? Titanic, ele já totaliza aí 2,2 bilhões de bilheteria mundial. Então, assim, se os caras estão fazendo o Titanic tá fazendo 2, sabe? Tá sempre muito à frente da concorrência. Já teve aí toda a dança das cadeiras que a gente viu aí com Vingadores e tal. Principalmente com o Avatar, que olha só, também do James Cameron, né? Então, um cara claramente sabe fazer dinheiro. Hoje o Titanic é a terceira maior bilheteria, Terceira maior bilheteria. Então, mesmo nessa dança toda de cadeiras, o Titanic, ele tá ali no top 3. Tá no pódio. Tá no pódio. E como eu disse, né, os anos 90 foram, assim, uma década incrível para o cinema do desastre, mas, ao mesmo tempo, algo triste começava a crescer no mundo, assim, na realidade. Ali pelas décadas de 80 e 90, os cientistas começaram a concordar numa teoria um pouquinho triste, né, de que a emissão desenfreada de CO2 estava deixando ali um rombo, um buraco na camada de ozônio, que, pra quem não sabe, é responsável por amenizar, né, o impacto dos raios solares, e por conta disso a temperatura da Terra estava subindo, ia bagunçar tudo, ia bagunçar absolutamente todo o ecossistema do nosso planeta, né? Então, hoje em dia a gente já conhece esse conceito, né, muito bem, como o conceito do aquecimento global, mas chegando ali nos anos 2000 que essa noção começou realmente a martelar ali na cabeça das pessoas, né? Antes disso era coisa de hippie. Ficar preocupado com o aquecimento global. Hoje em dia a gente já entende, né? A gente tenta mudar, talvez tem aí gente que já desistiu, falou, isso, em breve a gente vê no que vai dar, mas rolou essa virada de perspectiva ali nos anos 2000, mas cara, se essa temporada do Especialistas em Apocalipse deixou alguma coisa claro, é de que o cinema ele tem assim um dom especial de criar em cima de ansiedade, em cima de medo do momento. Com os filmes de catástrofe não foi diferente, né? Então, virou o século, a gente começa a ver alguns filmes de catástrofe que não se contentavam só em fazer uma catástrofe, eles adicionaram essa questão do aquecimento global à fórmula, justamente pra dar um saborzinho, né? Não, interessante que dos anos 2000 pra cá, eu já meio que superei um pouco o gênero, já não amo tanto o cinema de catástrofe. Tem um ou outro que eu adoro, acho que os do coração são dos anos 90 mesmo. Sim, não. Corretíssimo, porque eu acho que é o ápice também, né? Foi o ápice, né? Achei que podemos bater o martelo Podemos aqui. bater o martelo, que, né, pra filme de desgraça, filme de catástrofe, anos 90, assim, insuperável. Mas é interessante ainda, assim, olhar os filmes dos anos 2000, porque, a gente pode pegar... Eu acho que é o melhor exemplo, né, de filmes dos anos 2000 que reflete essa ansiedade toda do aquecimento global. Não caiu muito nas graças ali da crítica na época, mas que ainda assim ele tem imagens que são muito aterrorizantes, né? Lidando com essa catástrofe climática. O Dia Depois de Amanhã foi lançado ali nos cinemas em 2004. É uma obra do Roland Emmerich, que é, cara... É o pai. É o pai da desgraça. Só faz filme assim. A carreira inteira dele é só filme de destruição. Só filme. A gente falou Independence Day, a gente falou Godzilla, que são 2 dele, né? É o Godzilla de 98. Então ele tava ali no ápice, né, do filme de catástrofe. Virou o século, ele continuou fazendo, imaginando aí outras formas do mundo acabar. Então é um cara que só pensa nisso, né? Não, e eu lembro do trailer do Dia Depois de Amanhã, era muito bom o trailer. Porque ele misturava, assim, umas cenas como se fosse noticiário, aí mudava pra cenas do filme, aí você tinha toda a história do Dennis Quaid indo atrás do Jake Gyllenhaal, que tava lá preso na biblioteca. E, cara, e termina, né, falando uma tempestade atingiu a Terra 10 mil anos atrás, e no dia tal, né, o dia do lançamento do filme, vai atingir de novo. Aí tem aquela imagem da Nova York toda congelada, e o Dennis Quaid andando sozinho ali na neve. Cara, é muito, muito bonito aquilo. Essa imagem de Nova York congelada, assim, especificamente, né, Estátua da Liberdade, assim, tipo, debaixo da neve. E ele andando onde era pra ser água, né? Eu acho, assim, que é tranquilamente uma das imagens, assim, mais marcantes do cinema. Eu acho que não é nem um exagero de dizer isso. É o que você falou, tá no trailer, porque é isso que te vende o filme. E se você já tinha
ali, tipo, uma certa preocupação ambiental, ver isso ali acontecendo, né? Tipo, acontecendo na tela é horrorizante, horrorizante. Então, eu acho que até hoje, assim, tipo, o filme ele caiu até um pouquinho... As pessoas não falam muito sobre esse filme hoje em dia, né? Dessa leva dos anos 2000, esse é um dos meus favoritos. É um dos favoritos, eu acho que é um dos melhores também, mas eu acho que toda essa leva dos anos 2000 ali não é realmente tão falada mais, mas essa imagem, assim, ela Ficou. é marcante. Bom, nesse filme específico, né, O Dia Depois de Amanhã, a gente imagina um mundo em que o derretimento das calotas polares desregula os oceanos, causando uma série de eventos de destruição global. Cara, a gente vê cidades inundadas, todo mundo congelando, tem aquela cena lá da nevasca. E no meio disso tudo, como eu disse, a gente acompanha lá um cientista otimista interpretado pelo Dennis Quaid, que ele avisou todo mundo que ia dar ruim, ninguém ouviu o homem, e aí agora tem todos os clichês, ele vai atrás do filho, ele precisa resgatar. Olha, não sei porquê, mas funciona. E o Dia Depois de Amanhã, ele também simboliza muito bem esse clichê aí do cientista que falou, eu avisei, e é ignorado por todo mundo, né? Então, eu sinto que até hoje em dia, né, toda vez que acontece isso, assim, tipo, alguma grande tragédia ou catástrofe acontece e algum cientista foi ignorado, as pessoas sempre comentam, falam, ó, isso aí acontece nos filmes, hein? O cientista fala, isso vai dar ruim, e ninguém ouve até que acontece. Então, até hoje em dia a gente tem filmes como Não Olhe Pra Cima, que Pegou essa premissa e... completamente trabalhado em cima disso. Total. Ó, O Dia Depois de Amanhã ele não foi exatamente uma revolução cinematográfica na época que ele foi lançado, ainda que tenha virado um certo clássico cult. Virou um Aí, cultzinho, né? Virou um cultzinho. É o que eu chamo, assim, de sucesso de locadora. Isso, assim. Perfeito. Porque os filmes, assim, que você não sairia de casa pra ir ver no cinema, mas aí você fala, Domingão aqui, depois da Domingão, lasanha, é de esse. boa, aquela promoção ali na locadora do bairro, você pega 3 fitas, assim, tipo, pra Paga devolver 2. só na terça, sabe? Daí você fala, por que não, né? Então é o tipo de filme que a galera consumiu muito em casa, e daí acho que é por isso que tem essas memórias boas, assim, né, dos filmes dos anos 2000. Mas a crítica na época achou o filme meio medíocre, mas quem ficou realmente dividido foram os cientistas, porque ao mesmo tempo que, é muito legal você ter um blockbuster falando sobre aquecimento global, falando de problemas sérios que eles estão alertando. A ciência desse filme é uma bagunça. É meio um caldeirão ali, foi jogando tudo, caldeirão. mexeu, toma. Mas também, né, fica aí também outra coisa, né, que o Dia Depois de Amanhã ele mostra que você não precisa ser exatamente preciso com a ciência pra criar um filme empolgante. Não, a dramaturgia não tem obrigação com a vida real também, não tem. Mas é arte, gente, tá? É legal arte. que tá falando ali de aquecimento global e tudo mais, mas não precisa ser exatamente um estudo científico 100% correto ali, embasado, né? Exatamente. Às vezes pode ser só divertido, assim, dramático pra você assistir. Resolvido. E eu concordo que é legal você ter um filme grande, assim, falando de aquecimento global, mesmo que fale, assim, de jeito estranho, né? Sim. O importante é falar. E o filme acabou ajudando a popularizar a ideia de que aquecimento global não significa só a gente passar mais calor ano após ano, mas sim uma série de mudanças climáticas cada vez mais intensas e bizarras. Ele expande muito essa noção, assim, porque tanto é que hoje em dia a gente não usa mais o termo aquecimento global. Caiu. Né, caiu porque as pessoas falavam, tipo, sei lá, quando você tá no inverno, assim, intenso fora de época, você fala, ué, cadê o aquecimento global se eu tô passando frio? Então, hoje em dia, a gente usa mudança climática, ou então, quem é um pouquinho mais pessimista, já usa catástrofe climática, que já tá jogando, falando, já deu errado, ferrou. Sem retorno, agora a gente tá correndo atrás desse prejuízo. Então, aquecimento global já não é mais termo que está em uso. Mas, na contramão disso, né, por outro lado, o filme de desastre, ele continua em uso e ele continua usando essa mesma fórmula. Nos anos 2000, você tem aí realmente uma tendência um pouquinho mais consciente, né, dos problemas do meio ambiente, mas ainda assim com aquela fórmula dos anos 70. E a gente vê também uma tendência, né, desses filmes mais conscientes, nesse mesmo esquema, como, por exemplo, O Dia em que a Terra Parou. Gosto. Ou então O Fim dos Tempos, né, que é polêmico, né, divisivo, né, como tudo que Shyamalan faz, né. Mas aí, no caso, eles misturam já um pouquinho mais essa ideia de apocalipse com ficção científica e horror. Né? No caso, ficção científica pro Dia que a Terra Parou e terror, né, pro Fim dos Tempos. Mas os dois têm motivos, né, tem justificativas ambientais. No Dia que a Terra Parou é o alienígena, né, que vem pra passar uma mensagem pra Terra de falar, vocês estão cagando tudo. Basicamente, vocês têm que parar. O alienígena Keanu Reeves. Ajuda, né? Eu acho que tudo que tem Keanu Reeves ajuda a ser melhor. Ajuda, né? Se viesse um alienígena, né, na forma do Keanu Reeves, a gente teria que ouvir ele. Teria. Ou Bruce Willis. Ou Bruce Willis, Um né? dos dois. Mas literalmente aquilo que a gente falou, né? Meio que a mãe da natureza falou, chega. Mutação ali nas plantas, né? Causando uma toxina que
Que faz a galera cometer suicídio, faz a galera se matar. Você falou que não dá spoiler. Ah, desculpa. Todos os filmes Shyamalan pra você assistir. Qual é o seu filme favorito, Shyamalan? Meu, difícil. Eu acho que é de Sinais. Sinais. Cara, Sinais me deu um medo vendo no cinema. Por causa da cena de Passo Fundo. Assim, aquilo me deu um arrepio total. Eu amo essa cena. Nossa, mas é que o Sexto Sentido também tá no coração, né? Não sei, esse sentido é incrível. A primeira vez que eu assisti, inclusive, eu assisti ele no cinema também, né? Numa repescagem aí que rolou. Sim. Mas Sinais eu assisti recentemente também, né? Tipo, eu assisti e, cara... Quem tá no Sexto Sentido? Olha aí. Olha o Bruce de novo aí. A tendência dessa temporada. Olha, e é interessante que a gente nem tá forçando isso. A gente não tá forçando, cara. A gente tá conversando e tá só lembrando. Nada disso tava na pauta. Não tava premeditado. Assim, se você pegar a nossa pauta, assim, de todos os episódios, quase não tem o nome Bruce Não Willis. tem, nem uma vez. É só surgindo as conexões, assim. Que carreira, né? Como pode? E um dos filmes que trouxe de volta a ideia do apocalipse congelante só veio em 2013, dirigido pelo mestre Bong Joon-ho. Cara, eu amo esse homem. E ele vem, assim, de uma toada, é um diretor muito respeitado, diretor de Parasita, e ele trouxe O Expresso do Amanhã. Filmaço. Inclusive, eu fico triste de a bagunça que foi pra ele ser lançado aqui, né? Ele demorou horrores, acho que mais de um ano, né, pra sair aqui. Demorou mesmo. Foi uma bagunça, assim, terrível. Foi uma bagunça nos bastidores também, né? O Bong Joon-ho quase saindo na mão com Harvey Weinstein, né? Pra conseguir fazer o filme. Eu adoro muito filme, cara. Como funciona. E tem toda a parada da divisão de classes também, dos vagões. A série trabalhou isso bastante, inclusive. Não sei se você acompanhou a série. A série é muito boa. Teve uma conclusão interessante. Cara, a série expande muito a premissa da HQ original e do filme, inclusive, né? E falando da HQ, né? Pra quem não sabe, Expresso da Manhã ou Snowpiercer, né? Ele é a adaptação de uma HQ francesa que aqui no Brasil se chama o Perfura-Neve, né? Bom nome. Eu acho melhor que Expresso da Manhã, né? Expresso da Manhã é um nome um pouco... Eu não sei, talvez entre a questão que a gente falou do título... Me lembra Perfura-Neve, me parece algo saído de Harry Potter. Né? Ok, bom ponto. O Perfura-Neve. Então a gente pode deixar o Expresso da Manhã mesmo. Você não gosta? Não, eu gosto, mas talvez passe a ideia errada. Entendi. E pra quem não conhece o Expresso da Manhã, primeiro assista, né? Porque esse filme realmente já fica aí a maldica antecipada, né? Mas Expresso da Manhã, ele é estrelado pelo Chris Evans, o eterno Capitão América aí da Marvel. E ele é um filme que mostra um mundo em que rolou um experimento pra tentar frear o aquecimento global, pra tentar frear essas mudanças climáticas, que acabou dando justamente o resultado contrário, né? Então, ao invés de eles conseguirem frear, eles congelaram a Terra inteira. E os únicos sobreviventes da humanidade, eles embarcam em um trem, que é um trem autossuficiente, que ele fica dando a volta no mundo inteiro. Só que daí, né, que nem você pontuou, tem aí toda uma questão de divisão de classes, né? Rola um negócio até... meio ali a revolução dos bichos, né? De que nem todos os passageiros são iguais, né? Alguns passageiros são mais iguais que os outros. E abraçar a ideia, né, do caos ambiental foi uma das maneiras que o gênero encontrou de se modernizar, inclusive. Até hoje a gente vê muitos filmes de desastres mais tradicionais, mas eles já não têm o mesmo apelo daqueles que a gente viu nos anos 70 e principalmente nos anos 90. Talvez tenha sido um fenômeno de época, assim. A gente sempre tá comentando tendências do passado, mas que nem a gente falou de zumbis, que nem a gente falou de invasão alienígena, algumas coisas ali, elas são meio que atemporais, né? Elas crescem além do contexto que elas foram criadas. Eu não sei se filmes de desastre realmente conseguiu superar, eu acho que foram momentos muito pontuais. Nos anos 80 a gente não tem muito também, né, entre ali. Pulou de 70 pra 90, né? Pulou de 70 pra 90, e daí, tanto é que os poucos que a gente citou aqui, nos anos 2000, ou os Expresso da Manhã, eles são muito isolados entre si, né? Dá pra gente falar de uma das exceções, que também foi dirigido pelo Roland Emmerich, que ali em 2009, um dos surtos coletivos, né, que a humanidade estava passando, era que o pessoal botou na cabeça que o mundo ia acabar em 2012. Sim, eu lembro disso. Surgiu aí, constaram uma profecia maia, que só depois que a gente descobriu constaram errado, né? Nessa época ninguém sabia disso. Então, falaram, nossa, de acordo com os maias, o mundo acaba em 2012. E, no final das contas, a gente sabe, né, que foi só um erro, mas, na época foi um pouco de loucura. E é claro que o cinema cumpriu o seu papel e imaginou esse surto nas telas, e o resultado foi o filme chamado 2012, em que grandes cidades do mundo são destruídas das formas mais espetaculares possíveis. Pois é, o 2012 ele é essencialmente um filme bíblico, né? Tipo, um filme de catástrofe de proporções bíblicas. Eu acho que também tem outra cena marcante nele, mas que eu acho que é muito específico pra gente, que é o Cristo Redentor caindo. Ah, sim. É verdade. Talvez não seja no mesmo nível, assim, de ter entrado na consciência popular que nem a Estátua da Liberdade debaixo da neve, mas eu lembro que acho que foi o que vendeu o filme aqui no Brasil, foi aquela cena.
Assim, e é tipo só um frame, assim, né, basicamente no filme, né? Tipo um trechinho muito curto. E é uma pena que vendeu, porque eu não gostei desse filme. Não, né, eu também não. Eu Fui também ver. Não gostei. Não gostei. Eu tava meio de saco cheio na época também, já com todo esse papo aí de 2012. Cansou. Cansou, mas esse filme eu acho muito desconjuntado. Roland Emmerich, ele é um cara que perdeu um pouquinho a mão. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Tem mais coisa que ele fez, né? A gente não esqueceu, não. Tem mais coisas, mas acho que 2012 ele já sinaliza um momento que o gênero já não tava lá aquelas coisas, a crítica, tipo, falou, meu, esse filme é genérico, esse filme é pouco empolgante, tipo, a destruição é legal, ok, mas esse filme não convence. O público, ele acabou curtindo, eu acho, pelo menos financeiramente, né? Deu uma grana. Deu uma grana, acho que deu uma boa grana, principalmente por ter sido essa destruição em proporção global, né? Ele fez aí coisa de 790 milhões na bilheteria mundial. Cara, imagina, tem blockbuster de super-heróis que estão ali na casa dos 800 milhões. Exatamente. Sabe? Não chegou, a gente sempre falou aqui da barreira do 1 bi, mas se você faz 800... E normalmente esses filmes de destruição, eles não são tão caros de ser produzidos, né? Porque tem muito CGI, muito green screen e tal. Ainda assim é uma bilheteria super relevante. Super relevante, e ainda mais que era antes da febre, né, do 1 bilhão. Porque, por exemplo, foi antes de sair, sei lá, Vingadores, foi antes do MCU realmente se desenvolver. Mas, então é interessante você ver aí um filme original, né, fazendo esse nível de bilheteria. Mas ainda assim você vê que, pelo fato dele ser um caso isolado, você vê que a galera já não tava muito mais na pira, né, de assistir esse tipo de filme. Inclusive, a gente pode citar vários exemplos que não deram certo, que não tiveram a mesma sorte de 2012. Fazer um exercício aqui pra você, Vamos Michel. lá. Você se lembra de Pompeia, aquele filme de 2014 com o Kit Harington? Jon Snow, nossa Jon Snow, Senhora. no auge da popularidade de Game of Thrones? É uma desgraça, né? Porque você vai atrás, você vê e era ruim demais. Era ruim, era Nossa. do Paul W.S. Anderson, né? O diretor do Resident Evil. Então, esse filme também foi um fracasso. Foi um fracasso de crítica, foi um fracasso de bilheteria. E dá pra citar outros. Dá pra falar de Tempestade, Planeta em Fúria, que também saiu lá em 2017. Ninguém lembra. Passa batido. Passa batido, ninguém fala nada. Nenhum desses conseguiu fazer nenhum impacto na bilheteria. Foi massacrado na crítica. Então, eu acho que o público já falou, meu... Sentimos chega. o desgaste. Sentimos o desgaste. A gente pode retomar o Roland Emmerich, a gente pode falar da sequência de Independence Day, que Nossa. despertou memória. Nossa. Eu tinha deletado já do meu cérebro isso. Despertou memórias Não, ruins, se você assim. me pergunta, hein, tem sequência? Eu falo, não tem. Não sei do que você tá falando. Não tem. Eu acho que ele gostaria de pensar assim, mas a gente pode citar um exemplo mais recente. Em 2022, Agora, ele lançou outro filme de desgraça, que se chama Moonfall, Nossa. Ameaça Lunar, que a Lua simplesmente sai de órbita, ameaça cair na Terra, causa todo tipo de destruição no caminho, os oceanos ficam descontrolados. A premissa é essa, o filme fica muito mais absurdo. Inclusive, eu assisti recentemente com uma eu amiga também vi minha. recentemente. Simplesmente chegou em casa e falou, meu, 2012 é meu filme favorito, que eu já achei, assim, tipo, uma declaração questionável pra começo de conversa. Ela falou, Sim. vamos assistir Moonfall. Vixe, olha o combo. Olha o combo, assim, eu só tive coragem depois de uma garrafa de vinho, e daí, ainda assim, eu achei esse filme fascinado, porque cada vez, assim, que ele vira, você fala, o que tá acontecendo aqui? Começa umas conspirações de alienígena e tal, e tipo, você fala... Meu Deus do céu! Você imagina uma comédia do Roland Emmerich? Porque ele precisa superar mais cedo ou mais tarde esse filme de catástrofe. Precisa. O próximo dele não pode ser filme de catástrofe. Depois Não de pode. Moonfall, não pode. Ele tem que fazer outra coisa. Sei lá, tem que fazer uma continuação aí do Ace Ventura, não sei. Vamos tentar mudar o Cara, gênero. eu não sei, eu só digo pras pessoas, assistam Moonfall, porque ele é surpreendente. Ah, você tá recomendando a galera assistir Moonfall. É uma recomendação reversa. Você pega essa audiência qualificada, a galera que é fã de filme de terror, de fim do mundo, e você tá me dizendo, assista Moonfall. Cara, ele me despertou o mesmo fascínio que eu tive quando eu fui assistir Cats. Eu fui assistir Cats Não numa dá. sessão lotada, no cinema, num sábado, assim. Você encontrou uma sessão lotada de Cats? Eu te juro, foi assustador. Foi assustador. Caramba. Eu fui assistindo uma sessão lotada, assim, e toda vez, a cada momento passado desse filme, eu olhava, assim, horror na tela, tipo, meu Deus. É tipo, sabe quando você tá andando, assim, pensa, você tá indo pra praia lá Tá. de boa, e daí na hora você travou, assim, no trânsito. Você fala, o que tá rolando? Você vê, rolou um acidente lá à frente. Sabe quando você começa a passar mais devagarinho, assim, pra ver? Você tá fascinado pra ver, assim, esse desastre, essa batida. Sim. É a sensação de ver Cats, é a sensação de ver Moonfall. Você sabe que é horrível, mas você não consegue tirar o olho, você passa mais devagar. É. Então, putz, assistam esses filmes, assim, porque é fascinante, cara. Deus. E Moonfall, olha, já dá pra dizer tranquilamente que, cara, o maior fracasso de 2022, porque ele é um filme, o orçamento dele foi, acho que, 146 milhões, caro,
né? Caro. Bem caro. O filme que passa de 100 milhões já é custoso. E ele fez míseros 44 milhões na bilheteria mundial. Cara, mas teve muito produtor aí que nunca mais vai trabalhar em Hollywood. Então, com certeza. Nossa, quem deu luz verde pra isso aí se ferrou. Meu Deus, e ainda tem um elenco bom, sabe? Tipo, o que Patrick Wilson tá fazendo da vida dele? Muso dos filmes de terror. Muso dos filmes de terror, mandando uma dessas. Se o filme não faz 100 milhões na bilheteria, 100 milhões é valor, assim, tipo, que eu acho que é o mínimo. Já é considerado um fracasso, mas é mínimo. Mas em 3 semaninhas tem que fazer. Em 3 semaninhas tem que fazer. Mas se o filme faz 44 milhões, velho, Nossa. te juro, você bater assim na porta de qualquer executivo de Hollywood, assim, falar, meu, quanto você tem no bolso? O cara vai ter pelo menos 50 milhões, assim, sobrando. Voltei da padaria aqui, tá sobrando. Então, ridículo. Putz, desculpa, Roland Emmerich, que esse daí não deu, não. No cinema é comum que os gêneros venham e vão em ciclos de popularidade. E os filmes de desastre já tiveram 2 eras de ouro ao longo da história, né? Então a gente, não é que é um negócio que morreu rápido. Tamo bem servido. Né? Já é a montanha-russa, né? Altos e baixos, já passou por 2 altos aí, talvez tenha outros mais pra frente, né? E, cara, é claro que a gente ainda vai ver o mundo acabando das formas mais espetaculares o possível, mas, olha, dá sim pra gente dizer que o gênero é uma relíquia do passado, né? Ficou ali nos anos 90, ficou ali nos anos 70, né? A gente tem os nossos favoritos do coração. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, acho que tamo bem servido, vamos explorar outras coisas por enquanto, né? Nosso papo fica por aqui, mas enquanto o fim do mundo não chega, é hora de a gente deixar aqui as nossas maldicas com mais catástrofes pra vocês que curtirem, né? Vamos lá, sempre, todo episódio a gente recomenda algum livro, alguma série que tem a ver com o tema do episódio de hoje. Arthurzinho, o que você trouxe aí no bolso pra galera? Eu vou recomendar Moonfall. Desculpa, eu vou recomendar Moonfall, não tem como. Não, esse filme é muito fascinante, cara, pra mim, porque ele é um filme de teoria da conspiração, sabe? Eu percebi que eu tô numa vibe de assistir esse tipo de filme. Eu não acredito que você fez isso com a gente. Não, ele é terrível. Você fez uma pausa dramática, você respirou. Eu achei que ia vir assim, o supra-sumo da dica de qualidade, e você me manda Moonfall pra galera. Cara, eu acho que é bom, ocasionalmente, dar um passeio pelo lixo. Assim, tem uma crítica. Tem uma crítica de cinema que eu gosto muito, que é a Pauline Kael. Uma vez ela simplesmente lançou a frase definitiva que é: o cinema raramente é boa arte. Se você não tem a capacidade de gostar de bom lixo, não tem por que você gostar de cinema como um todo. Assim, então, pra mim é isso. Você tem que gostar de um lixo de qualidade. Moonfall não é um lixo de qualidade, mas é um lixo. Então assista e tire suas próprias conclusões desse filme horrendo que não acaba nunca. Um filme de 2 horas. Submeta Moonfall, por favor. Submeta Moonfall. Você, Michel, uma dica melhor, assim, uma maldica melhor, de qualidade pra rebater a minha. Tem uma série que eu adoro, na verdade é uma minissérie, e ela se chama Station Eleven. Baita produção, muito bem filmada, elencão. Tem aeroporto nessa minissérie, então fim do mundo com o aeroporto. Tem nevasca, tem lobos, tem um momento lá bem aterrorizante com lobo. Então, assim, e ela mistura, assim, períodos temporais. A gente vê o início ali da catástrofe que dizima a humanidade. Aí a gente vê a menininha lá no começo de tudo, depois adulta, sabe? Olha, muito legal. É uma minissérie que ainda dá um quentinho no coração, né? No final ainda dá, verdade. E eu acho que contrasta aqui, né? O lixo e o luxo, assim, né? Das nossas maldicas. Moonfall e Station Eleven. Nossa, meu Deus. Que sessão dupla maldita, cara. Mas assim, Michel, Station Eleven, excelente. Moonfall, um lixo. Mas assim, se tem uma coisa que une os dois, é que ambos poderiam ser melhorados com, sabe o quê? O quê? Bruce Willis. Assim, se você botasse o Bruce Willis em Moonfall, daria melhor. Filmaço, assim. Melhor. 1 bilhão na bilheteria, fácil. Mas também, pra fechar as nossas maldicas, é bom lembrar também, né, que a gente citou aí 2012, a gente falou Expresso da Manhã, filmaço. Os dois estão aonde? Sempre passando aí no AMC Brasil. Excelente então, dica. Tá sempre ali rodando na grade, cara. Então, você vai ligar a sua televisão, vai lá no AMC que você vai dar de cara com desses 2 filmes, assim. Expresso da Manhã, sente e assista com calma, que vale muito, muito a pena. É sensacional. E a gente quer ouvir de vocês, nossos sobreviventes. Manda sua obra favorita de desastre lá nas redes sociais, usando a hashtag especialistasAMC. Não se esqueça de dar like no vídeo se você está assistindo no YouTube, se você está ouvindo no Spotify, segue o podcast, vem aqui fazer parte dessa comunidade maldita. E aproveita, né, você tá mandando lá pra gente nas redes sociais, né, usando a hashtag especialistasAMC, fala qual o seu filme favorito com o Bruce Willis, porque a gente precisa amarrar, essa obsessão nesse episódio, por favor. Fala pra gente, a gente quer realmente saber. O Especialistas em Apocalipse fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o episódio dessa semana. E para o próximo, né, depois dessa sequência de podcast só falando de desgraça, na próxima semana a gente vai dar uma respirada e falar da esperança
no meio do apocalipse, discutindo nossas comunidades e sociedades favoritas no fim do mundo. Eu não diria assim que não vai ter desgraça, não diria, mas acho que em comparação, né? Porque, pô, a gente veio assim numa levada muito pesada, né? Pois é. Caos social, tipo, apocalipse nuclear, sabe? Tipo, Bruce Willis pra tudo que é lado. Bruce Willis pra tudo que é lado. Assim, vamos dar uma respirada, pesado. vamos dar uma respirada, né? Mas enquanto isso, não se esquece de assinar os especialistas em apocalipse no YouTube, no Spotify, no seu Por tocador de favor, podcast favorito, onde seja, onde você estiver ouvindo, onde você estiver assistindo, mas também aproveita, vai lá, segue o EMC Brasil nas redes sociais, segue a Sky nas redes sociais, que daí você fica por dentro de tudo sobre catástrofe, sobre alienígenas, sobre zumbi e muito mais. Perfeito. Né? Perfeito. Um abraço, até a próxima. Até a semana que vem.